Fala, galerinha nota 10! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Andréa Maranhão vai conversar sobre fluxo de caixa e os diagramas de fluxo de caixa. Então fica ligado aqui com a gente. Mas antes de começar a aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal Nota 10 Play, curta e assista aos nossos vídeos. Vamos lá? Mas o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um registro da sequência das movimentações financeiras que você faz ao longo do tempo. Ou seja, você vai estar registrando tudo que você recebe, tudo que você paga nesse fluxo de caixa. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Para fazer um fluxo de caixa, o primeiro passo é você fazer um eixo horizontal, uma linha horizontal. Todos os valores que você receber, que entrar aí no seu caixa, no seu bolso, você vai representar com uma seta para cima. Então, todos os valores recebidos, seta para cima. E todos os valores que você paga, que você desembolsa, você vai registrar aqui com seta para baixo. Os valores que saem do seu bolso, que saem do seu caixa, você representa com uma seta para baixo. E todos esses registros são realizados ao longo do período. Esse período pode estar em mês, pode estar em ano, pode estar aí em épocas diferentes. Olha só aqui o teu diagrama de fluxo de caixa, essa representação. Para a gente entender melhor como funciona o fluxo de caixa, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha só. Suponha que uma pessoa fez um empréstimo no banco no valor de R$1.000 e que no final do período de 6 meses ela vai pagar R$1.200. O que foi que aconteceu com o recebedor do empréstimo? Bom, no primeiro momento, quando ela fez o empréstimo, ela recebeu R$1.000. Esse valor a pessoa recebeu. Então, eu vou representar com a setinha para cima, porque entrou no caixa dela. Ela recebeu R$1.000. No final de 6 meses, olha só aqui o período, 6 meses, ela pagou. Então, esse valor que ela pagou saiu do caixa dela, saiu do bolso dela. Então, ela pagou setinha para baixo, pagou R$1.200. Observe que quando a pessoa fez o empréstimo, na visão de quem recebeu esse dinheiro, os R$1.000 ficou para cima, porque ela recebeu. E quando ela pagou, os R$1.200 ficou para baixo, porque nesse caso saiu do bolso dela. Agora vamos imaginar como é que fica a conta no banco. O que foi que aconteceu para o banco? O banco pegou e emprestou R$1.000 para essa pessoa. Para o banco, os R$1.000 saiu daquele caixa no momento, não foi isso? Para o banco, os R$1.000 saiu. Então, para o banco, teve uma saída de R$1.000. Quando passou-se os 6 meses, o que aconteceu? O banco recebeu de volta os R$1.200. No caso, para o banco, R$1.200 é setinha para cima, porque ele recebeu esse valor. É muito importante que a gente entenda aí a noção do fluxo de caixa, o que é uma entrada e o que é uma saída. E não vamos esquecer, toda vez que você recebe um dinheiro, seta para cima. E toda vez que você paga, que você desembolsa, setinha para baixo. Beleza? Agora vem aí uma dúvida que pode estar com vocês. Professora, no fluxo de caixa eu vou ter só uma entrada e só uma saída? Não, nós podemos ter várias entradas. Por exemplo, essa mesma pessoa que fez um empréstimo de R$1.000, digamos que no terceiro mês
ela deseja fazer outro empréstimo aqui de R$500. Então, aqui novamente vai ter uma entrada de caixa para ela de R$500. Então, no fluxo de caixa, eu vou representar todas as entradas e todas as saídas. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. A Joana, ela fez um empréstimo de R$2.000. Então, para a Joana, ela recebeu esses R$2.000. A Joana, ela pagou esses R$2.000 em 4 parcelas de 400 e uma parcela de 450. Como é que vai ficar esse fluxo de caixa da Joana? Bom, no primeiro momento, ela recebeu R$2.000. Depois, a Joana, ao longo do período, pode ter sido aí de mês em mês, né? Ela veio pagando R$400. Foram 4 parcelas de R$400. Essas parcelas que a Joana pagou, saiu do caixa dela. Então, a gente representa para baixo. E no final aqui, ó, mais uma parcela de R$450. Então, o fluxo de caixa da Joana fica para cima, o recebimento de R$2.000. E os que ela pagou, para baixo aí, todas as parcelas. Na visão do banco, fica ao contrário, não é? Porque no momento que o banco emprestou para a Joana os R$2.000, nesse momento saiu do caixa do banco os R$2.000. E aí, conforme a Joana foi pagando, o banco foi recebendo as parcelas. Foi recebendo as 4 parcelas de R$400 e a última de R$450. Então, é importante a gente entender o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma representação das movimentações financeiras que acontecem ao longo do período, onde as entradas seta para cima e as saídas seta para baixo. Observe que nesse exemplo eu tive uma entrada e várias saídas, mas eu também posso ter várias entradas e várias saídas. A Joana, ela pode fazer outros empréstimos aí no decorrer do tempo. Então, meu fluxo de caixa também pode ter várias entradas e várias saídas, tá? Vai depender da movimentação financeira que a pessoa, o banco, está realizando. Beleza, professora, mas para que serve esse fluxo de caixa? Já entendi aqui como é que eu faço o registro. Mas para que serve? Bom, o fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante, porque ela faz uma avaliação, uma diferença entre o valor presente e o valor futuro. Lembra que a gente falou que o dinheiro, ele não tem o mesmo valor ao longo do tempo. Então, o fluxo de caixa, ele vai ajudar a gente a perceber, a visualizar essa diferença aí do dinheiro ao longo do tempo, tá? No fluxo de caixa, o valor inicial, aquele valor que você aplica, aquele valor que você está tirando de empréstimo, ele é chamado de valor presente. É muito parecido aí com a terminologia no juro simples e no juro composto. Lembra como é que se chama o valor inicial no juros simples e nos juros compostos? Como é que se chama? Te escutei. Capital, professora. Pois é. Fazendo aqui uma analogia, o valor presente é a mesma coisa do capital inicial. No fluxo de caixa, a gente chama esse valor do início, esse valor inicial, a gente chama ele de valor presente. Então, quando você vê uma questão onde fala em valor presente, ele está se referindo também ao capital inicial, aquele valor inicialmente pago, aquele valor inicialmente investido, beleza? E no fluxo de caixa, a gente percebe o quê? Que existe um valor presente, aquele valor inicial, e no futuro eu vou desembolsar, eu vou pagar um valor.
Esse valor aqui que no futuro você paga, esse valor do futuro aqui, é o valor futuro no fluxo de caixa, ele é a mesma coisa do montante. Lembra quando a gente falava em juros simples e juro composto e a gente citava o quê? Que a gente tinha um capital inicial, mas no final eu pago um valor X, eu pago um montante, que é o meu capital mais os meus juros. Pois é, no fluxo de caixa, o montante é chamado de valor futuro. Então, o que é o valor do futuro? O valor futuro é o valor inicial, é o valor presente, mais os juros no decorrer do tempo. Gente, não vamos esquecer disso aqui. A questão falou em valor presente, já sabe, é o capital inicial. A questão falou em valor futuro, você já sabe, o valor futuro é o montante. Se você lembrar desse detalhe, você não esquece questões aí de fluxo de caixa, beleza? Outro detalhe bem importante é o seguinte, nós sabemos que um valor aqui inicial, ao longo do tempo, ele sofre alterações, sofrem aumentos ou decréscimos, no caso de descontos, em virtude de uma taxa de juros. Essa taxa de juros você encontra muito nas questões de fluxo de caixa com o nome de taxa de desconto. Quando você vê aí questões falando de taxa de desconto, ele está mencionando aqui a taxa aplicada no fluxo de caixa, tá bom? Então não esquece disso aí. A taxa de juros usada para eu atualizar um valor presente para valor futuro é chamada de taxa de desconto. Então não se assustem quando você vê essa terminologia. Resumindo aí, gente, para vocês não esquecerem, no fluxo de caixa nós temos o valor inicial, que é chamado de valor presente, e nós temos o valor final, que é chamado de valor futuro. E esse valor futuro é a mesma coisa do montante. Bom, professora, e aqui no fluxo de caixa nós vamos ter outras fórmulas? Não, nós vamos ter as mesmas fórmulas do juros simples, a mesma fórmula do juro composto. Quem está lembrado aí da fórmula do juros simples? Ah, professora, eu lembro, JuSiT, a fórmula do juros simples, isso mesmo. Se eu quero calcular os juros pelo juros simples, eu uso o JuSiT. E aí nós sabemos o quê? Que o capital inicial no fluxo de caixa é chamado de valor presente. Então, aqui você não vai encontrar nas fórmulas de fluxo de caixa com o C de capital. Você vai encontrar como VP, que é valor presente, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, a diferença aqui é só na nomenclatura, porque no fluxo de caixa é valor presente e nos juros aí você tem capital. Nós temos também uma fórmula no juros simples, que é a fórmula do montante. Quem está lembrado aí da fórmula do montante no juros simples? No juros simples, nós temos que montante é igual a quem? É igual, professora, ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, não é isso? Essa é a fórmula do montante no juros simples. E aí, qual vai ser a diferença no fluxo de caixa? Vamos lembrar, no fluxo de caixa a diferença é que o montante é o meu valor final, é o valor final que eu pago aí na operação. E esse valor final no fluxo de caixa é chamado de valor futuro, valor futuro. E o capital, aquele valor inicial, no fluxo de caixa eu chamo de valor presente. Mas observem que a fórmula é a mesma. A diferença aqui é só a nomenclatura, tá bom, gente? A mesma coisa aqui nos juros compostos. Lembra que nos juros compostos nós temos a fórmula do montante. A fórmula do montante é quem? Capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é a fórmula dos juros compostos. Fluxo de caixa, quando estiver capitalizado em regime de capitalização composta, você vai utilizar a mesma fórmula. Qual é a diferença? Você já sabe.
O montante é o valor futuro e o capital é o valor presente. Então, a fórmula continua sendo a mesma, tá bom, gente? Então, vai ser muito utilizado a fórmula do valor futuro, tanto nos juros simples como nos juros compostos. Professora, e qual cai mais? Bom, gente, normalmente, quando se fala em fluxo de caixa, normalmente a gente trabalha com juros compostos, tá? Inclusive, as questões dificilmente mencionam. Se ele não mencionar, você já sabe, aplica a fórmula dos juros compostos, tá? Você só vai utilizar a fórmula dos juros simples se porventura a questão mencionar que está capitalizado em regime simples. Mas já vou logo adiantando, raramente isso aí está acontecendo. Normalmente aqui nós vamos ter regime de capitalização composta. Então, vamos que vamos! Se você quiser resolver questões de fluxo de caixa, você vai resolver através da fórmula aqui do montante, só modificando as terminologias. E da mesma forma, gente, se eu tenho aqui a fórmula do valor futuro, eu posso calcular o valor presente. Como é que eu calculo o valor presente? O meu capital inicial. Isolo ele aqui e jogo essa expressão aqui para o outro lado. Então, meu valor presente é o valor futuro dividido por essa expressão. Da mesma forma no juro simples, se eu quiser o valor presente, isolo ele e ele vai ser igual ao valor futuro dividido por essa expressão. Então, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i vezes o tempo. E aqui também, valor presente é o valor futuro, 1 mais i elevado a n. Eita, professora, cheio de fórmulas. Observem que são as mesmas fórmulas. E agora a gente vai praticar, porque com certeza na prática fica aí, ó, bem mais lindo. Bora lá se apaixonar? Bora lá, professora. Então, vamos praticar com essa questão. Qual o valor presente do valor futuro igual a R$ 400 a ser recebido em um ano se a taxa for de 2% ao bimestre? Gente, vamos se apaixonar pela questão. Quando a gente vê valor futuro, a gente entende, meu Deus, o que é isso? Calma, a gente já sabe que isso aqui é a mesma coisa do capital inicial e que isso aqui é a mesma coisa do montante. A gente já sabe isso. Então, a gente tem como aplicar a fórmula aqui do montante, que é capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Nesse caso aqui dessa questão, a gente sabe que o meu montante é o valor futuro, que meu capital é o valor presente, 1 mais i elevado a n. Se a questão quer o valor presente, nós já sabemos, isola o valor presente, ele é igual ao valor futuro, dividido por essa expressãozinha linda aqui. Beleza. Então, nós temos aqui a fórmula do valor presente. Primeiro passo aí. Da mesma forma das questões de juros simples, juro composto, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? A taxa tem que estar conversando com o tempo. Tem que estar na mesma unidade de medida. Observe que o teu tempo está em 1 ano e a tua taxa está em 2% ao bimestre. Observaram? Se apaixonaram? Lembra a dica que a professora Andréa deu lá em juros compostos, tá bom? Quando a gente está trabalhando com questões de juros compostos, não mexa na taxa, tá? Porque se você mexer na taxa, não existe taxa proporcional em juro composto. Então, você tem que mexer o quê? No tempo. Eu vou transformar esse 1 ano em bimestre. Os dois ficarem, ó, lindões. Então, transforma esse 1 ano em bimestre. Um ano tem quantos bimestres, hein, gente? Ah, professor, um bimestre são 2 meses, isso mesmo. Então, eu vou dividir os 12 meses que o ano tem por 2. Então, o meu ano tem 12 dividido por 2, tem 6 bimestres. O meu ano tem 6 bimestres. Então, agora sim tá lindo. A minha taxa está em bimestre e o meu tempo também está em bimestre. É só aplicar, não é, gente? A minha taxa é 2%, professor, e 2% eu sei que é 2 dividido por 100,
2 zeros, 2 casas decimais. É 0,02. Vamos aplicar na fórmula. Quem é o valor futuro, professor André? R$400. Quem é a minha taxa? 0,02. Então, estou elevando ao tempo, que é o N, é 6 meses. Resolve isso aí, fica tudo lindão. 400 dividido por 1,02. Observe que essa expressão é um número que daria uma conta bem grande, então por isso a questão já te deu. Quanto é que vale 1,02 elevado a 6? 1,13. Então é 400 dividido por 1,13. Divisão de decimais. Não vamos esquecer, para dividir números decimais, como é que eu faço? Igual às casas decimais. Se aqui eu tenho 2 casas, eu vou acrescentar, ó, 2 casas também. Então, nós vamos ficar com 40.000 dividido por 113. E 4.000 dividido por 113, faz as continhas aí, você vai encontrar 353,98. Eu sei que divisão dá trabalho, mas quando a gente divide, que vai encontrando aí os resultados, ó, a gente vai se apaixonando pela questão. Então, aí nós temos letra D de doidão pela matemática. Vamos lá responder mais uma questão? Bora lá! Observe que na primeira questão, nós vimos um fluxo de caixa com apenas uma entrada e uma saída. Agora, a gente vai responder uma questão onde nós temos mais do que uma saída. Bora ver? Olha só. Com a taxa efetiva de 10% ao ano, então nós temos aqui uma taxa de 10% ao ano, 10 dividido por 100, nós temos aí 0,1. Calcular o valor presente, a questão está pedindo o valor presente. Lembra aí da fórmula do montante e nós vimos que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então, ele quer o valor presente dos seguintes valores futuros. R$200 no prazo de 1 ano e R$300 no prazo de 2 anos. Observe que nós temos 2 valores aí para estar atualizando em valor presente. O primeiro é R$200 em 1 ano, tá? No mesmo período aí da taxa. E o segundo nós temos R$300 no período de 2 anos. Então, você vai calcular cada um desses, quanto é que é o valor presente. É como se você tivesse um fluxo de caixa com 2 saídas, uma de R$200, um pagamento de R$200 no período de 1 ano e outra de R$300 no período aqui, olha só, de 2 anos. Então, nós teríamos aqui um valor presente e a questão quer saber justamente quem é esse valor presente. Eu vou transformar esses 200 em valor presente e vou transformar esses 300 também em valor presente. Cada um separadamente. Não tem mistério, gente. Vai aplicar a fórmula para cada um. Vamos aplicar aqui essa fórmula para o valor de R$200. No valor de R$200, nós temos que o valor futuro é 200, 1 mais a taxa de 0,1, elevado ao tempo. Os R$200 em que tempo? Ah, professora, é 1 ano, isso mesmo, elevado a 1. E vamos calcular também o de R$300, tá? Mais os R$300, nós temos o quê? 1 mais a taxa, que também é 0,1, elevado ao tempo, o tempo é de 2 anos. Observe que estamos fazendo separadamente. Por quê? Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu período. Então, deve ser feito de forma aí diferente. Como os dois são saídas e são pagamentos, nós estamos somando aí. Então, vamos calcular. Nós temos o quê? 200 dividido por 1,1 elevado a 1, mais 300 dividido por 1,1 elevado a 2. 1,1 elevado a 1 é 1,1. Então, resta a gente dividir 200 por 1,1. Acrescenta aqui a vírgula e aí você tem 2.000 dividido por
11. Faz essa divisão. E 300 dividido por 1,1 elevado a 2. 1,1 elevado a 2 é 1,1 vezes 1,1. Multiplica e só no final conta as casas decimais, não esquece. Então, 1,1 elevado a 2 dá 1,21. Professora, agora eu fiquei só com divisões. Isso mesmo. Divide 2.000 por 11, você vai encontrar 181,81. E 300 dividido por 1,21. Não vamos esquecer, acrescenta duas casas, ficando aqui, olha só, fica 30.000 dividido por 121. Divide os 30.000 por 121, você vai encontrar 247,93. Agora é só somar. O teu valor presente é 429,74. Letra B de bom estudar matemática. Observem aí, gente, que a questão, quando te pede o valor presente, é a mesma coisa de você estar calculando o capital inicial. A diferença é que no fluxo de caixa, você está calculando dois valores aí, duas saídas. Então, você calculou um mais o outro. Beleza, professora. Agora vamos ver um exemplo onde tenham entradas e saídas. E aí, como é que a gente faz? Olha só, a questão pergunta: qual o valor atual do fluxo de caixa representado no gráfico abaixo, considerando uma taxa de desconto de 2% ao mês? Lembra que eu falei para vocês com essa nomenclatura de taxa de desconto? A taxa de desconto é aquela taxa que atualiza o teu valor aí para o valor futuro, transforma o valor atual em valor futuro. Então, ele está dizendo que essa taxa é de 2% ao mês e que está sendo capitalizado aí nos juros compostos. O que a questão quer? Quer que você atualize todos esses valores em valor presente. Eu quero o valor presente aqui. Como é que eu vou calcular esse valor presente, professora Andréa? Vou trazer tudo para o valor presente. Vou pegar a saída e transformar em valor presente. Quanto tempo eu tenho essa saída? 2 meses. Vou transformar essa entrada também em valor presente. Qual é o tempo dessa minha entrada? 2 mais 3, eu tenho 5 meses. Vou transformar essa minha saída também em valor presente. Qual é o tempo dessa minha saída aqui? 2 mais 3 mais 5, nós temos 10 meses. Então, você vai transformar cada uma dessa em valores presentes. Lembrando aqui que a gente tem que ter um cuidado, que nós temos uma entrada e duas saídas. É como se eu tivesse a entrada menos as saídas. Cuidado aí para não sair somando tudo. Naquela outra questão, nós somamos porque as duas eram saídas. E aqui nessa questão, cuidado, nós temos uma entrada. Então, é esse menos esses outros dois. Então, o que a questão quer? Ela quer o valor atual, ou seja, o valor presente. Nós aprendemos que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então, bora lá. Vamos calcular primeiro as saídas. Vou calcular primeiro essa saída de R$2.000. No tempo de quanto? 2 meses. A uma taxa de 2%. 2% é 2 dividido por 100, que dá 0,02. Bora lá? Então, nós temos 2.000, 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a 2. Nós temos o quê? Essa sominha dá 1,02 ao quadrado. 1,02 ao quadrado é 1,02 vezes 1,02. Essa multiplicação vai dar 1,04. Aí você divide agora os 2.000 dividido por 1,04. Observe que nós temos duas casas decimais. Acrescenta 2 zerinhos aqui e você pode estar dividindo o valor de 200.000 dividido por 104. 200.000 dividido por 104 vai dar 1.923,07.
Eita, professora, essa divisão dá um trabalho. Verdade, são trabalhosas, mas tem que se apaixonar. Matemática financeira é muito cálculo, é muito trabalho. Então, tenha um cuidado ao estar dividindo aí na hora da tua prova. Então, esse valor presente de 2.000 é igual a 1.923. Agora, vamos transformar os 3.000 em valor presente. Os 3.000, eu tenho aqui, olha só, um prazo de 5 mais 3 mais 2, 10 meses para eu voltar aqui para o valor inicial, para o valor presente. Então, bora lá. Eu tenho 3.000, 1 mais a taxa, que é a mesma, 0,02, elevado a 10. Observe que você vai ter 1,02 elevado a 10. Como é uma potência muito grande para você fazer na mão, essas questões vão te trazer a tabela com o valor. Então, 1,02 elevado a 10 vai estar lá na tua prova a tabela. E você vai pegar, olha só, e colocar o valor. 1,02 elevado a 10 é 1,22. Beleza? Como é que eu divido? Coloca aqui os zerinhos, olha só, e você vai ter 300.000 dividido por 122. E dá igual a 2.459,01. Beleza, então eu calculei aí o valor atual de todas as saídas. Então, no total aí de saídas, eu tenho 1.923,07 mais 2.459,01. Então, no total aí, saíram no total 4.382,0. É o valor presente de todas as saídas. Agora eu vou calcular a entrada. Quanto foi a entrada? R$5.000. Vou trazer essa entrada também para o valor presente. O valor presente no decorrer de quantos meses? Olha só, a entrada foi de 5 meses. Então, nós temos o quê? 5.000, 1 mais 0,02 elevado a 5. Nós temos 5.000 dividido por 1,104. Professora, e 1,02 elevado a 5 também vai ter a tabela na minha prova? Provavelmente, porque ele também vai dar um pouquinho de trabalho. Então, 1,02 elevado a 5 é 1,104. Divide aí essa coisa linda também e você encontra 4.528,98. Observem aqui, gente, que nós atualizamos todas as saídas e todas as entradas. Qual é o valor atual do teu fluxo de caixa? É pegar a entrada menos as saídas. Então, você pega a entrada, que foi 4.528,98, e diminui a saída. Reduzindo aí, você tem 146,90. Esse é o valor atual do teu fluxo de caixa. Então, aí, letra D, não é, gente? Então, nessa questão, observe que a gente atualizou todas as entradas e todas as saídas. O valor atual do meu fluxo de caixa é quem? Eu pegar as entradas menos as saídas. Então, toda vez que você tiver um fluxo de caixa te pedindo o valor atual, você pega os valores das entradas menos a saída. Professor, ele poderia pedir o valor futuro? Poderia. Nesse caso, se a questão pedisse o valor futuro, você ia levar todos os valores para o final. Observe que esse valor de 3.000, ele já é o valor futuro máximo. Então, ele não seria atualizado, ele seria o valor futuro. Você ia trazer só os 5.000 para o valor futuro e os 2.000 para o valor futuro. Então, a questão pode te pedir tanto o valor presente como o valor futuro. Beleza? Vamos ver mais uma? Olha só. Seja o seguinte projeto de investimento representado pelo fluxo de caixa a seguir. Vamos lá. A expressão que representa a função do valor atual, observe novamente a questão, te pedindo o valor atual, ou seja, que é o valor presente, que é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Não vamos esquecer. E ele quer em função da taxa, ele não está te dando a taxa nem o período. Aí ele pergunta qual é essa função. Bom, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer todos os valores para o valor presente.
Observe que a questão não trouxe o desenho do fluxo de caixa, mas ele trouxe uma tabela que também representa um fluxo de caixa. Olha essa tabela. No início, no valor inicial, teve uma saída negativa, então uma saída de R$200. Esse início é o valor presente, é o valor já inicial. Depois de um período, nós já vamos ter aqui, olha só, uma entrada de 50. No segundo, uma entrada de 60. No terceiro, uma entrada de 80. E no quarto período, uma entrada de 90. O que vocês vão fazer nessa questão? Vamos trazer todos esses valores para o valor inicial, para o valor presente. Eu vou pegar esses R$50 e vou trazer aqui para o valor presente, ou seja, com um período de 1. Eu vou trazer os 60 também para o valor inicial, com um período de 2. O 80 do mesmo jeito e o 90 também. Bora ver como é que funciona? Olha só. No início, esse valor inicial, como o período é 0, ele já é valor presente. Toda vez que a questão fala em valor inicial, nós lembramos, é o capital inicial. Então, esses 200 não tem o que mexer. Ele já é valor presente. Então, o 200 você não mexe. Agora, o primeiro período, só um período, e aqui nós temos aqui uma entrada de 50. Esse eu vou ter que atualizar. Atualizar no período de quê? De 1. Então, nós temos que o valor futuro é 50, 1 mais a taxa, que eu não sei qual é, chamo de I, elevado ao tempo, que foi só 1. Então, esse é o meu de 50. Vamos fazer o de 60. O meu valor futuro é 60, 1 mais a taxa, e o meu tempo é quanto? 2. Meu tempo é 2. E o do 3, professora, a mesma coisa. 80, 1 mais I elevado a 3. E nós temos o período 4, nós temos o valor futuro de 90, 1 mais I, que eu também não sei a taxa, elevado ao tempo, que é 4. Quem vai ser o meu valor atual, gente? Vão ser todas essas minhas entradas, menos esses 200, menos a minha saída. Então, eu tenho o menos 200, mais todos os outros valores. E isso aí, gente, está em que alternativa? Está na alternativa de letra C, professora. C de como é bom estudar matemática. Beleza, gente? Agora que vocês entenderam que é um fluxo de caixa, que é verificar as entradas e as saídas aí no decorrer do tempo, é importante também a gente verificar que o fluxo de caixa serve para a gente analisar se o investimento ele está sendo positivo ou negativo. Vocês observaram que em algumas questões, quando a gente trazia para valor atual, ou também se você levar para valor futuro, você verifica se sua entrada está sendo maior que as suas saídas. Então, tem como você analisar se o teu investimento é um bom negócio ou não é. Para isso, nós temos a taxa interna de retorno, o TIR, né? O que é esse TIR, professora? A taxa interna de retorno é uma taxa que vai indicar se o teu projeto é viável ou não, ou seja, se realmente vale a pena estar fazendo esses investimentos. Isso tudo, gente, é feito uma comparação de quê? Se as minhas entradas estão sendo aí, olha só, igual ou maior que as minhas saídas. Então, como a gente pode imaginar isso? Imagine esse fluxo de caixa, onde eu tenho uma entrada de 10 mil e vou ter várias saídas de 2.310. Será que esse fluxo de caixa, será que esse investimento é favorável para mim? Será que é interessante eu tirar aqui 10 mil reais e pagar em 5 parcelas de 2.310? Como é que eu analiso se isso é positivo ou não? Através da taxa interna de retorno. Bora entender? Olha só, vamos analisar aqui nesse exemplo. Digamos que eu tenho um empréstimo de 10 mil e vou pagar em 5 parcelas de 2.310. Bom, só aí você vê que existe uma diferença. Os meus 10 mil é menor do que essas 5 parcelas de 2.310, não é?
Só que essa comparação eu só posso fazer se eu atualizar o meu dinheiro, porque o dinheiro ele tem valor diferente no decorrer do tempo. Então, para eu comparar de forma efetiva se o projeto é viável ou não, eu tenho que trazer tudo para o mesmo tempo. Ou eu trago todas as parcelas para valor presente, e aí vocês já aprenderam como é que eu atualizo tudo para valor presente, ou eu posso estar trazendo tudo para valor futuro, trazendo todos esses valores aqui, olha só, tudo para valor futuro. Só assim você pode comparar se um projeto é viável ou não, trazendo tudo para valor presente ou tudo para valor futuro. Porque quando você compara um valor, de imediato você diz, não, se eu tenho 10 mil e pagar 5 parcelas de 2.310, vai dar uma diferença de 1.550, isso mesmo. Só que essa análise aqui é sem considerar os juros, sem considerar o tempo. Então, você deve considerar conforme a taxa aqui de desconto. Digamos que eu tenho uma taxa de 3% de desconto e vou transformar todos os valores em valor presente. Eu vou transformar aqui, olha só, os 10 mil já está em valor presente, continua 10 mil. Vou transformar essa primeira parcela em valor presente, aplicando a nossa fórmula, encontro esse valor. Vou transformar a segunda parcela também, encontro esse. De forma que você transforma todas as parcelas em valor presente. O que é que você vai observar? Que mesmo numa taxa de desconto de 3%, ainda vai me dar uma diferença de R$ 579,12, ou seja, eu ainda estou pagando aí R$ 579,12 a mais. Se eu tiver aqui uma taxa de 4%, observe que eu atualizando todos os valores ainda dá uma diferença negativa de R$ 283,71. Se eu tiver uma taxa de 5%, observe aí o que vai acontecer. O meu valor inicial de 10 mil vai ser exatamente igual às minhas prestações. Aí nós temos o que? A taxa de retorno. Gente, toda vez em que a tua entrada, o valor que você pede de empréstimo é igual aos valores que você pagou, ou seja, deu zerado a entrada menos a saída, você tem a chamada taxa de retorno. Então, para esse meu negócio, a taxa de retorno seria de 5%. A taxa interna de retorno seria de 5%. Por quê, professora? Porque nesse caso, nessa questão, a minha entrada é igual às minhas saídas. Se eu pegar a entrada menos as saídas atualizadas, eu vou zerar o meu fluxo de caixa. Então, essa é a taxa de retorno, quando o teu fluxo de caixa é zerado. E aí as outras taxas de desconto vão te dar entradas maiores. Então a tua taxa interna de retorno é justamente quando as tuas entradas são iguais às tuas saídas. Isso, logicamente, atualizando teus valores. Ou colocando tudo para valor presente, ou colocando tudo para valor futuro. E tem questões, professora, a respeito de taxa interna de retorno? Tem sim. E para esse tipo de questão, o que é que você vai fazer? Colocar ou tudo em valor presente ou tudo em valor futuro e dizer o quê? Que as entradas têm que ser igual às saídas. Vamos ver? Olha só essa questão. O investimento necessário para montar uma pequena empresa é de 10 mil. Então, você tem aí um investimento de 10 mil. Esse investimento renderá 6 mil no final do primeiro ano, 5.500 no final do segundo ano. Depois desses 2 anos, o dono deseja fechar, pretende fechar aí a empresa. Aí ele pergunta, a taxa interna de retorno anual desse projeto é... E aí o que nós vamos lembrar? O que é uma taxa de retorno? É quando as minhas entradas são iguais às minhas saídas. Observe o quê? Que no primeiro momento ele pagou 10 mil para abrir a empresa. Então essa é a saída dele. E depois ele recebeu aí 6 mil no primeiro ano,
5.500 no segundo ano. Essas daí foram o quê? Os recebimentos, as entradas dele. Para eu saber a taxa de interna de retorno, eu vou pegar quem? Vou pegar os meus 10.000 e dizer que ele tem que ser igual aos 6.000 mais os 5.500 atualizados. Observe ainda aqui, ou eu passo tudo aí para valor presente, ou eu passo tudo para valor futuro. Dá o mesmo resultado, professora? Dá o mesmo resultado. Se eu transformar tudo em valor presente, eu vou lembrar que valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Bora lá? Vou transformar tudo em valor futuro. Nós sabemos o quê? 10.000 foi o valor que iniciou. Então, 10.000 já é o valor inicial aí. Então, eu não vou mexer nesses 10.000. O valor de 6.000, sim, 6.000 passou-se um ano. Então, esse 6.000 é 6.000 dividido por 1 mais i elevado a 1, que passou um ano. Os 5.500 também é um valor futuro. Eu vou transformar esse 5.500 em valor presente. É 5.500, 1 mais i elevado a 2, porque passou-se 2 anos. Então, eu atualizei aqui todos para valor presente. Quem é a minha taxa de retorno? Quando esses 10.000 for igual a esses dois somados. Ou seja, a minha saída igual às minhas entradas. Então, eu vou dizer que 10.000 é igual a esse mais esse. Observe que você tem uma expressão linda aqui, não é? O que você pode fazer para facilitar? Primeiro, você vê que aqui tem 2 zeros, olha só, pode sair cancelando uns 2 zeros aqui de cada lado, porque todos eles têm zero, posso cancelar aí. Segunda coisa que você faz, e isso sempre você vai estar respondendo em taxa de retorno, presta atenção aqui. Toda vez que for resolver taxa de retorno, vai aparecer esse fator. E para facilitar os teus cálculos, você vai pegar esse fator lindo aqui e chama de uma letra. Você pode chamar de x, de y. Então, você substitui esse 1 mais i por uma letra. Substituindo aqui por x, olha só, fica x elevado a 1. Substituindo isso aqui por x, fica x elevado a 2. Então, você fica com essa expressão aqui mais simplificada, fica mais fácil de resolver. Observe que você tem uma equação com fração. E para isso, para facilitar a sua vida, você vai fazer o quê? Eliminar esse denominador. Eliminando esse denominador, como, professora? Você pode multiplicar tudo por x elevado a 2. Olha como vai ficar lindo. Se eu multiplicar isso por x elevado a 2, esse vezes x elevado a 2, esse vezes x elevado a 2. X elevado a 2 com x elevado a 2 vai embora. E aqui x elevado a 2 dividido por x fica só quanto? x2 menos 1 fica só x. Então, nós temos 100x ao quadrado igual a 60x mais 55. Então, você tem aí, gente, uma equação do segundo grau. Uma equação linda aí do segundo grau. Dá para simplificar essa equação tudo por 5, não dá? 100 é dividido por 5, 60 é dividido por 5, 55 é divisível por 5. Simplifica tudo aí por 5 e você ainda encontra essa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, 20x ao quadrado menos 12x menos 11, você vai resolver através de delta, não é isso? Achando x' e x'. Encontrando aí essa equação do segundo grau, a gente encontra que x é igual a menos 0,5 e outro x é igual a 1,1. Observe que estamos procurando a taxa de retorno. Então, vamos desconsiderar aqui a menos 0,5 e vamos ficar com 1,1. Beleza, professora. Então, a minha taxa é 1,1 menos 1. A minha taxa é 0,1. Então, eu tenho que a minha taxa de retorno, lembra que taxa tem que multiplicar por 100, a minha taxa de retorno é de 10%. Então, aqui você tem letra D. Professor, e nessa questão eu também poderia estar transformando tudo em valor futuro? Isso mesmo, você pode também. Você ia transformar os 6.000 em valor futuro e os 10.000 em valor futuro. Porque os 5.500 já estaria em valor futuro.
E aí, da mesma forma, você ia dizer que os 10.000 é igual aos 6.000 mais os 5.500 atualizados aí para valor futuro. Dá o mesmo resultado, os mesmos 10%. Show de bola, gente! Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Nota 10 Play. Até a próxima!